Estão preparados para o milho do amor? Olha que receita bonita, uma das receitas mais bonitas que eu já fiz e gostosa também. Uma opção para você que não gostou do morango do amor ou gostou também do morango do amor. Agora a gente tem o milhinho do amor. Pessoal, aproxima a câmera aqui e vocês vão ver o recheio. O recheio é como se fosse curau, pamonha e tem a casquinha. Sinta só o barulho da casquinha. Pessoal, vamos fazer essa receita hoje. Uma receita muito gostosa, fácil e rápida e econômica. Então, você que às vezes não gosta de morango, milho é uma delícia. Como vocês podem ver, a receita fica uma delícia e fica muito bonita. Vem comigo e vamos preparar essa receita. Pessoal, então vamos aos ingredientes que a gente vai usar nessa nossa receita do milhinho. Pessoal, tá tendo algumas construções aqui, alguns barulhos, mas eu acho que o microfone eu vou deixar bem pertinho aqui para vocês escutarem e não fazer tanto barulho assim. Pessoal, então vamos aos ingredientes que a gente vai usar na receita. Eu sempre lembro aqui, eu vou deixar todos eles na descrição do vídeo. Então, perdi algum ingrediente, não tem problema. Na descrição do vídeo tá todos os ingredientes que eu vou usar aqui nessa receita. Aqui já tem os ingredientes que a gente vai usar na massa, bem como também na calda crocante, que vai deixar aquele creque quando você for comer então o milhinho. A gente vai usar uma lata de milho. Pessoal, eu estou usando da de latinha, então usei uma latinha de milho. Não tem problema nenhum se você quiser usar a espiga que compra no mercado, na feira, não tem problema nenhum. Então você pode fazer tanto pela latinha do milho, também como a espiga. Pessoal, eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite em pó, meia xícara de leite condensado. Lembrando aqui também, o leite condensado eu vou usar meia xícara porque eu não gosto de tão doce. Muitas receitas usam uma caixinha de leite condensado, uma caixinha e meia, mas na minha receita eu vou usar meia caixinha, para não ficar tão doce. Se você quiser colocar uma caixinha, não tem problema nenhum. Essa é só a receita que eu uso para não ficar tão doce, porque eu acho que uma caixinha ou uma caixinha e meia fica muito doce. Pessoal, vou colocar também duas xícaras de açúcar. Então, 2 xícaras de açúcar, uma colher de sopa de vinagre e também uma colher de manteiga ou margarina. Pessoal, a gente também vai usar, para deixar aquela cor do milho ficar bem bonita, o corante em pó amarelo e também o corante em gotas amarelo. O corante em gotas a gente vai usar na hora que for fazer a calda crocante. E o corante em pó vai ser para dar aquela cor mais amarelada de milho mesmo na nossa massa. Então vem comigo e vamos fazer essa delícia. Pessoal, lembrei de um detalhe importante aqui. Na massa, no brigadeiro, eu vou usar meia caixinha de leite condensado. E daí algumas pessoas podem falar, mas vai usar 2 xícaras de açúcar. As 2 xícaras de açúcar vai ser para fazer a calda, o crocante do milhinho. Então aqui, nessa quantidade de açúcar, vai ser a quantidade que vai dar para fazer mais o crocante, a calda nos milhos. Então assim, por mais que seja bastante açúcar, não vai ser na massa, não vai ser no brigadeiro. Vai ser só para fazer a calda crocante, beleza? Então deixa eu falar aqui essa observação, esse detalhe importante. Vem comigo então e vamos já colocar os ingredientes no liquidificador. Pessoal, para começar, 2 ingredientes a gente vai colocar no liquidificador, que é o milho. Pessoal, escolhe bem o milho, essa dica é importante. Escolhe bem o milho, senão ele vai ficar salgado. Então tira bem a água. E a gente vai colocar também uma latinha de creme de leite. Então essa etapa vai ser só o milho e a latinha de creme de leite. Pessoal, bate bem para depois colocar os outros ingredientes. Pessoal, bateu bem aqui já. Então vou pegar a massa
Antes de colocar na panela, eu vou pegar o leite condensado e colocar ela aqui. Então, forrar bem a panela com o leite condensado. Vou pegar a colher aqui para raspar bem. Então vai ficar aqui, vai ficar forrado pelo leite condensado a panela. Já forrei aqui com leite condensado e agora a gente vai peneirar então nossa mistura do creme de leite com o milho. Pessoal, pode demorar um pouco por causa da peneira, então vai depender da peneira que você tem aí na sua casa. Eu tenho algumas aqui que elas são mais finas, são mais... os buraquinhos da peneira são maiores, então vai depender muito da peneira que você vai usar. Às vezes demora um pouco mais, demora menos. Mas é bom, fica uma mistura bem bonita, bem gostosa. Essa receita é muito boa, viu, pessoal? Aproxima a câmera aqui, para todos verem. Ó, tá ficando só o bagacinho. Vou apertar mais com essa colher. E daí, ó, pessoal, tá ficando só o bagacinho mesmo. Como tá sobrando só o bagacinho, a gente tem que apertar bem. Então eu vou usar outra colher. Então eu vou pegar essa colher aqui, ó. E ó, pode filmar bem de pertinho, ó. Vocês vão ver, ó, que ó, vai cair mais suco, ó. Ó. Então vocês veem que você vai apertar e vai cair. Então tem bastante ainda aqui para ser peneirado. Então, ó, a gente junta aqui, ó. Ó. Pessoal, ó, sobrou uma colher do bagaço, ó. Então, essa aqui a gente não vai usar. E aqui está ficando pronta a nossa massa do brigadeiro. Então agora a gente vai continuar para acrescentar então o leite em pó e a colher de manteiga. Pessoal, então agora a gente vai acrescentar a colher de manteiga e o leite em pó. Pessoal, nos ingredientes no início, eu acabei me enganando. Eu tô colocando meia xícara de leite em pó. Então, nos ingredientes na descrição vai estar certinho. Lá eu vou escrever já meia xícara de leite em pó. Eu acabei falando uma xícara, mas que eu vi aqui no pote ele estava cheio. Então eu pensei que era uma xícara, mas não, é meia xícara mesmo. E agora que a gente mistura bem. Pessoal, já misturamos bem aqui todos os ingredientes e agora a gente vai levar então para o fogo. Pessoal, então agora a gente colocou aqui no fogo. A gente vai mexer bem até chegar ao ponto da massa para a receita. Pessoal, brigadeiro a gente não faz no fogo alto, a gente faz do médio para baixo. E eu vou mostrar aqui para vocês, pode aproximar a câmera, que tem alguns pedacinhos. Então você vai ver alguns pedacinhos assim, não tem problema que esses pedacinhos eles vão se soltar no fogo, tá, pessoal? Então, só mexer bem aqui para não grudar e esperar dar o ponto. Quando tiver dando o ponto, eu vou chamar a câmera aqui e a gente vai filmar para vocês verem como é o ponto da massa do brigadeiro. Pessoal, esse é o ponto, ó. Ó, ele tá desgrudando da panela, ó. Você pode levar ele, ó. Ó que bonito, ó. Ele não gruda no fundo. Ó, você anda com a massa na panela, ela não gruda. Então, esse é o ponto. Pessoal, cuidado, porque se você tirar antes, na hora de enrolar, de fazer as bolinhas do brigadeiro, vai grudar na mão, você não vai conseguir fazer. Esse é um dos erros de quem está tentando fazer também aquela morango do amor, porque a massa, ela tem que ficar desse jeito, ó, ó, como eu tô levando aqui, ó, na panela, ó, não gruda, pessoal, ó, não gruda. Agora, se você tirar antes desse ponto aqui, vai ser difícil para fazer, mas esse é o ponto ideal, ó. Pessoal, já tirei do fogo, ó como ficou a nossa massa, então ela ficou, ó, não ficou grudando, e agora a gente vai passar então para o plástico ou papel filme, não importa o que você tem aí na sua casa, você coloca. Eu vou colocar no plástico. Então, ó, do jeito que tá aqui, você pode já colocar aqui. Eu vou até pegar com a espátula, porque, ó, ele não tá grudando. Então dá pra tirar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, tá uma massa soltinha. É esse o ponto que a gente quer. Então, colocou aqui no plástico, a gente vai fechá-lo
Então você pega aqui desse lado, ó, e fecha. Ele vai ficar preso aqui, você dá uma batidinha. Pode, ó. Pode filmar de perto, ó. Ele vai ficar bem grudando aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim. E agora a gente vai deixar esfriar. Pessoal, uma dica, se você tiver com pressa de fazer essa receita, você pode pegar e colocar na geladeira. Mas na hora que você for fazer o brigadeiro, você não pode fazer com ele gelado. Então eu vou deixar na temperatura ambiente e esperar ele esfriar, e daqui a pouco a gente volta então para finalizar nossa receita. Pessoal, tô de volta, já tirei o plástico, olha como a massa ficou, pode filmar aqui de perto, olha como ela ficou, não gruda na mão. Essa é a massa ideal, essa é a massa ideal para o que você for fazer, milho do amor, morango do amor, essa é a massa, ó, ideal, pessoal. Não gruda na mão. E agora a gente vai fazer os nossos milhos. Então, vou colocar aqui o clássico do lado. Pessoal, então já coloquei aqui, ó, os copinhos para a gente colocar o milho depois que a gente enrolar eles. Eu também vou explicar aqui, separei aqui para explicar para vocês. Pessoal, aqui está o corante amarelo, que vai dar aquele amarelo mais forte nos milhinhos, e eu vou colocar aqui no leite em pó. Pessoal, a gente põe de pouquinho em pouquinho até a gente ver a hora que for dar aquela cor mais amarelada. Então, ó, eu coloquei um pouco, a gente mexe, ó, viu que nem fez efeito. Então, a gente põe daqui a pouco um pouquinho mais, ó, mexe, ó, a gente põe um pouco mais, até a gente ver que deu um amarelo mais forte. Misturei bem aqui já o pó do leite ninho com o pó do corante. E eu também já coloquei a balança aqui. Vou mostrar para vocês que muitas pessoas fazem também para vender. E para vender a gente precisa fazer todos do mesmo tamanho, do mesmo peso. E pessoal, se você não tiver a balança, não tem problema. Você pega com uma colher e vai fazendo os montinhos com uma colher, que daí eles ficam com um peso parecido, tamanho parecido. Mas o ideal mesmo é ter uma balança. Pessoal, eu vou pegar aqui, esses daqui eu tô fazendo mais ou menos com 20 gramas. Então a gente coloca aqui na balança. Esse aqui deu 29, daí eu vou tirar um pouco dele. 24, pouquinho, 20. Pessoal, 20 gramas. E deu 20 mesmo, ó. Ó, deu 21, ó, filma aqui, ó. Ó, 21. 21 gramas, 22, mas é conforme o vento, ó. Tira ele e coloca, ó, 20 gramas, pessoal, 21. É conforme o vento, então, mas mais ou menos esse peso que ele vai ter. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença que fica da massa sem o corante, sem o leite ninho, de uma que a gente vai pôr o leite ninho com corante. Vou colocar esse daqui aqui, a gente passa um pouco e depois a gente dá uma enrolada. Pessoal, ó a diferença da coloração. Vocês vão ver como ele fica mais bonito. Dá uma enrolada. E ó, pode filmar aqui de perto. Ó como que fica diferente a cor, ó. Ó esse amarelo para esse amarelo aqui. Ó a diferença. Ó, então fica um amarelo mais vivo, fica um amarelo brilhante. E a gente sabe que quando estamos falando de alimentos, tem alimentos que a gente deixa bem bonito, né? Que dá mais vontade de comer. Então assim, se você está fazendo para vender, eu recomendo a passar nesse corante amarelo, nesse leite ninho, que ele vai ficar bem mais bonito, bem mais apresentável. Pessoal, enrolou, ó, você deixa um pouquinho as extremidades dele mais fino, ó, na bundinha do milho. E daí eu tô pegando uma espátula. Só que se você quiser, você pode fazer com faca também, ou um palito de churrasco também. Pode filmar de perto aqui, ó. Ó como que a gente vai fazer. Ó, eu vou colocar duas retas, fazer mais funda para aparecer na câmera, senão não vai aparecer. E daí
eu vou fazendo do outro lado. Ó, pessoal, fica muito bonito e olha a diferença da coloração dos dois. Que é amarelo bem mais vivo, brilhante, mais chamativo. Vou colocar aqui do lado dos outros dois que eu já fiz, ó, já são 3. Ó. Ó como eles ficam, pessoal. Ó. E como eu falei, é uma cor viva, uma cor brilhante, uma cor diferente da massa. Então, vou deixar aqui e eu vou dar uma outra dica, pessoal, se é outra maneira que vocês têm para fazer também essa receita. Eu tô colocando aqui a massa, enrolando, e ela fica brilhante, uma cor viva, um amarelo bem mais bonito. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer assim, ó. Vocês enrolam bem, vai dar aquela cor bonita no milho, ó. Ele vai ficar bem amarelo. Vou fazer aqui os cortes, ó. Vou pegar o milho aqui no que eu fiz, ó. O mesmo passo do outro, ó. Vou fazer os cortes. Fiz um pouco mais profundo para vocês verem, pessoal. Senão, se eu faço muito ralo, ele não aparece na câmera. Ó, ó. Muito bonito, né? Se vocês quiserem, vocês podem pegar ele para dar uma textura mais bonita e fazer assim, ó. Vocês podem pôr um pouquinho aqui. Vocês podem... Pessoal, vamos agora então ao preparo da nossa calda crocante para cobrir os milhinhos. Pessoal, tá aqui as 2 xícaras de açúcar. Vou acrescentar então na panela. Lembrando, pessoal, que depois... Aqui, ó, tá a xícara de água e o vinagre. Pessoal, lembrando que depois que a gente colocar no fogo, a gente não mexe mais, senão não dá certo a calda. E o corante. Pessoal, antes de acrescentar o corante, eu vou dar uma mexida aqui. Ó, misturar o açúcar com a água, com o vinagre. E pessoal, vou acrescentando então o corante aos poucos. A gente coloca um pouco, ó. E daí a gente mexe. Ó, tá um amarelo bem bonito já, ó. Ó, ficou um amarelo vivo, um amarelo brilhante. Acho que eu nem vou acrescentar mais corante. Esse daí vai ser o suficiente. Isso daí, lembrando sempre que o tanto que você quiser. Então, se você quiser mais forte, mais fraco, mais brilhante, você vai acrescentando o corante. Mas com esses pingos que eu coloquei aqui, já dá para perceber que ficou um amarelo bem bonito, um amarelo brilhante. E agora, depois de mexer bem, a gente vai levar então ao fogo. Já mexi bem, coloquei aqui no fogo e agora a gente não mexe mais. E o ponto ideal da calda crocante é 145 a 155. Tá aqui o meu termômetro, que a gente coloca aqui, pra gente ver 145 a 155. Mas se você não tem o termômetro, não tem problema. Eu vou fazer um teste aqui, o teste de vidro, que a gente retira aqui, coloca, dá uma batidinha. Se endurecer, estiver fazendo barulho de vidro, daí é o ponto ideal. Não se preocupa que quando tiver o ponto, eu vou fazer aqui o teste para todos vocês. Pessoal, ele chegou a 140, eu dei uma tirada aqui no termômetro, mas eu fiz o teste do vidro e eu vou mostrar para vocês como que ele fica, ó pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o teste então do vidro. Ó, você pega um pouquinho. Ó, você escuta o barulho do vidro. Não sei se deu para escutar, mas ó. Ó que legal, ó. Ele vira vidro na hora, pessoal. Então agora a gente vai passar nos milhos. Pessoal, voltei e coloquei aqui na bancada bem rápido, porque tem que ser com ele quente. Peguei aqui o milho. Pessoal, vou passar só em um e depois eu passo nos outros. Senão vai ficar muito repetitivo esse vídeo. Mas ó, você pega a panela, dá uma leve inclinada. Eu coloquei no espeto de churrasco que fica melhor para passar. Então ó, vocês dão um banho nele, ó. Ó, pode mergulhar ele, você passa bem ele e depois vocês colocam ele no prato. Ó, pessoal, deixa aqui. Vou fazer em outro, tá, pessoal? Vou fazer nesse aqui também, ó, pra vocês verem. Ó, pode dar um banho nele, ó.
às vezes tem uma parte que não molha, ó, ele fica uma cor bem bonita, ó, filma bem de pertinho, ó. Ó como ele fica. Ele fica crocante com aquela casquinha, pode dar um, ó, e coloca ele aqui no prato. Pessoal, após fazer isso, você pode tirar o espeto desse que já está aqui, ou você pode usar outros espetos também. Então, ou você espeta um por um, que fica mais fácil para passar nessa calda crocante, ou você faz isso daqui, você tira aqui com cuidado e você usa o mesmo espeto para todos. Mas, para a receita eu vou fazer os espetos aqui, vou espetar um por um, colocar aqui e daqui a pouco a gente volta. Deu tudo certo, a receita foi finalizada e vamos então aos detalhes, a algumas partes que a gente precisa falar nessa finalização. Pessoal, rendeu 20 milhos, né? Tem aqui 17, porque algumas pessoas já vieram, comeram aqui, nosso cameraman comeu também. Pessoal, vou separar aqui um milho, vou pegar esse aqui, ó, que tá bem bonitinho, vou separar aqui pra gente abrir ele, vocês verem como ele ficou crocante, ficou com a calda muito legal. E é isso, pessoal, é uma receita econômica, rápida, fácil de fazer, para quem quer um doce diferente. E, como eu falei, na minha opinião, muito melhor do que o morango do amor que acabou viralizando. Né? É um milho do amor, né? Com a sua crocância, com a sua calda, bem mais gostoso que o morango do amor, na minha opinião. Mas se você quiser o morango do amor, tem aqui nos vídeos do canal também, pode ver lá. Fiz, acho que, uns 3 dias atrás, e tem bastante visualização, tem bastante comentário, tenho certeza que você vai gostar também. Agora, vamos aqui, vou mostrar pra vocês, ó, pode aproximar a câmera, cameraman, olha, ó, eu vou fazer, pessoal, pra vocês escutar o barulho, eu vou pôr até, vou pôr a câmera bem o microfone bem pertinho, ó. Ó, eu vou repartir no meio, ó. Pessoal, ó, eu vou comer aqui, ó, como eu gosto muito de milho, como eu falei, milho é muito melhor do que o morango, vou comer. Dá pra sentir a crocância. Pessoal, vou chamar de novo o cameraman aqui. Olha como fica o recheio. Pessoal, lembra muito um curau, uma pamonha. Então tem o gosto do milho bem forte. Então se você, como eu coloquei também menos leite condensado, né, se você quiser colocar mais não tem problema. Não gosto dele muito doce, então eu coloquei menos leite condensado. Então fica com esse gosto de curau, esse gosto de pamonha. E é uma receita muito boa de fazer. Pessoal, peço que deixe um like. Eu preciso do like. Preciso que você comente se você gostou, se você não gostou. Qual fruta? Escolhe uma fruta que você gosta, que eu vou tentar fazer aqui. E compartilhe esse vídeo. Se você tem os grupos da família, muitas pessoas gostam de fazer receitas, envie esse vídeo, não tem problema nenhum. O outro vídeo que eu fiz do morango do amor teve muitos compartilhamentos, isso eu tenho que agradecer, fico muito feliz. Então escreve nos comentários se você gostou, se você não gostou, qual fruta poderia ser feita. E me despeço de todos aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.